João Felgar, 44 anos, pai de 3 filhas, juiz e escritor. É o meu retrato de hoje e é um homem com quem apetece falar horas seguidas e é por isso que também gravamos em estúdio, para não reduzir a uma entrevista tão pequena, porque o João Felgar foi juiz de um dos casos mais mediáticos, o processo Skinhead. Foi juiz internacional em Timor, onde observou e onde contactou e julgou também as piores atrocidades, os piores crimes cometidos contra a humanidade, e é um homem que, do ponto de vista narrativo, literário, também tem muito para contar. Acabou de lançar o seu primeiro livro e queria agradecer, João, ter vindo aqui hoje. Ainda por cima não mora em Portugal, agradeço-lhe a sua presença e queria começar por lhe perguntar porquê que as pessoas se apaixonam tanto por séries de televisão, programas, filmes onde o julgamento é o argumento. Bem, penso eu que cada julgamento é uma história, é um bocado de vida que ali está e a vida normalmente é muito mais rica que a ficção. Ou seja, a realidade ultrapassa largamente a ficção? Largamente. E por isso no tribunal, o tribunal está apejado de histórias. Todos os dias há várias, quase sempre não têm finais felizes. Por isso é que a gente diz também que aquilo que se vê nas séries de televisão muitas vezes não corresponde à verdade, porque os finais não são aqueles, mas creio eu que a grande atração vem daí, é que num tribunal nós contactamos com a vida no seu estado mais seco, mas também no seu estado mais eufórico, no sentido de se tratar de uma explosão de realidade. O que é que aprendeu sobre si próprio ao longo do processo com os skinheads, numa altura em que teve que ser escoltado 24 horas sobre 24 horas? Gostava de saber se teve medo, se foi difícil para si julgar, tendo 40 arguidos, 40 advogados com as garras de fora, digamos assim. Como é que foi esse processo? Bem, ao mesmo tempo foi complicado, mas também simples. Foi complicado porque implicou alguma mudança nos meus hábitos de vida. Como mencionou, tinha a escolta, tinha a segurança. Isso obrigou a algumas alterações, inclusivamente na vida das pessoas que estavam à minha volta. Mas teve medo? Sentia medo de andar na rua? Não sentia medo. Isso quer dizer que estava bem escoltado? Sentia-me protegido. Não sentia medo. Mas foi um processo muito complexo, ou seja, foi julgar skinheads com o percurso, com a história na humanidade, os reflexos, o impacto que têm os skinheads, e conseguir fazê-lo com elevação e tratar com elevação e acima de qualquer preconceito pessoas que discriminam, que matam. Nesse aspecto, felizmente, nesse processo não havia homicídios. Havia vários outros crimes, havia um leque muito grande de crimes, mas felizmente homicídios não. De todo modo, obrigou, como obrigam todos os processos, e nesse aspecto creio que não foi exceção, obrigam a que, enquanto juiz, a pessoa se exclua de alguma forma do dia a dia, porque um juiz é uma pessoa que está na vida, que tem família, que tem amigos, tem preconceitos, tem ideias pré-concebidas, tem opiniões. Tem emoções, sentimentos. E é suposto termos isso tudo para sermos bons juízes, mas ao mesmo tempo é suposto que, quando nos sentamos naquela cadeira e estamos a julgar as pessoas, deixemos os preconceitos à porta. E nesse caso, espero eu tê-lo conseguido. Obviamente que lidávamos com situações que são, de um ponto de vista social, são difíceis de aceitar. Eu também não as tenho que aceitar como pessoa, mas como juiz, tenho. Então, e saindo do processo dos skinheads, que realmente não havia homicidas, mas há um histórico de muito sangue e de crimes contra a humanidade também, a este nível, indo para as atrocidades que teve que julgar quando esteve em Timor.
Como é que foi para si também desligar todas essas emoções, esses preconceitos e olhar para pessoas que de alguma forma se revelaram máquinas de matar e julgá-las com sim, aí imparcialidade? já numa outra dimensão, obviamente muitíssimo mais grave, e o contacto com a violência era bastante mais cru. Portanto, a dimensão de uma coisa para a outra não teve nada a ver. Portanto, quando se chega a Timor, entramos em contacto com toda uma sociedade, todo um país, toda uma comunidade é vítima Atrocidades. de crimes. Mas crimes atrozes, crimes bárbaros. Os mais horríveis que podemos encontrar no leque de crimes. Portanto, estamos a falar de crimes contra a humanidade, associados ou não a genocídios, e encontramos as vítimas. Em Timor, diariamente, toda a gente tem uma história de horror para contar. E quando está no tribunal, sentado na sua cadeira, a olhar olhos nos olhos quem matou e quem fez muito mal a muitas pessoas, como é que consegue essa distância crítica? Como é que se consegue desligar tudo o que trazemos cá dentro? Aprende-se e acabamos por encarar as coisas com alguma frieza, pode-se dizer, porque não é suposto chegarmos ao fim do dia e levarmos aquelas histórias para casa connosco. Mas são horríveis. É suposto chegar ao fim do dia, fechar os processos, acabar as audiências. Aprende-se a fazer isso. Não podemos, de facto, trazer esse peso constantemente, porque senão a imagem que eu teria do mundo, como calcula, seria uma coisa perfeitamente horripilante. E não tenho de todo essa imagem. De todos os criminosos que já julgou, houve algum que o tivesse marcado, ou algum que o tivesse parado? Houve uma situação em que eu tive uma dificuldade muito grande em relacionar-me com o arguido, era um arguido estrangeiro, aqui em Lisboa, portanto não foi em Timor, foi aqui em Lisboa. O que é que ele fez? Cometeu um homicídio. Horrível? Sim, em termos, não tinha explicação, ele sofria de uma doença mental e cometeu aquele ato de uma forma contra uma pessoa que perfeitamente gratuita. Entrou num café, não era uma vingança? Entrou num café e matou a primeira pessoa que encontrou. Mas com contornos violentos? De grande crueldade, porque era um arguido que tinha um passado não de criminoso, porque esteve durante muitos anos integrado num exército estrangeiro, em que toda aquela violência que ele continha terá prestado bons serviços para o exército em causa, mas que trouxe isso para o cotidiano, trouxe isso para o cotidiano e de facto foi muito difícil conseguir perceber, sendo que também não houve um esforço de tentar explicar. E portanto essa foi a única situação que para mim foi complicada de julgar. Nas outras, geralmente, procuro sempre encontrar a outra pessoa que lá está. João, é esta sua proximidade do lado horrível, do chamado dark side da humanidade, que o faz partir para um livro, que é o seu primeiro romance, que é Terra de Milagres, e falar das mulheres, mas das mulheres também pelo lado errado, digamos assim, pelo lado duro, pelo lado feio, pelo lado manchado. Sim, foi precisamente essa a intenção, e creio que este lastro que adquiri com a minha profissão me permitiu escrever sobre mulheres que, sendo vítimas, portanto, as mulheres no meu livro, começam como vítimas e que, de alguma forma, para tentarem contornar, para tentarem quebrar os laços que as vitimizam, acabam por fazer opções perfeitamente contrárias àquilo a que nós consideramos que será o certo e que acabam por entrar numa espiral, também elas, de violência, de utilização dos outros, de manipulação, para conseguirem atingir os seus objetivos. Qual foi o ponto de partida para este livro? Eu, na apresentação do livro, ouvi-o falar desta perplexidade perante as mulheres
que partem para a jihad e que há aqui uma certa... É esse o ponto de partida, embora isto se passe em Portugal, numa terra, numa aldeia portuguesa, mas... Sim. Portanto, o ambiente deste livro é um microcosmos criado por mim, é uma aldeia muitíssimo isolada do nosso país, como há tantas, mas que tentei aí reproduzir uma situação com a qual eu me deparei nas notícias de mulheres de países ocidentais, portanto há cerca de 2 anos, quando comecei a escrever o livro, mulheres de países ocidentais que decidiram entrar para a jihad, portanto para a Guerra Santa muçulmana. Isso o que é que lhe diz? Isso levou-me a pensar o que é que poderá a mulher quando faz isto, penso eu, a ideia dela é também a de ganhar algum papel, algum protagonismo, algum poder social, poder, atingir um ponto de igualdade na partilha de poder social com os homens, e creio que a intenção estará aí. Simplesmente acaba por se embrincar naquilo a que podemos chamar o lado errado da história, e aí sim acaba por cometer tantas e tantas atrocidades, portanto, fazer coisas horríveis. não se encontra o limite. Depois, a partir do momento em que se entra em determinado mecanismo, é extremamente difícil encontrar o limite, e uma dessas mulheres não o encontrou seguramente, e terá ido longe demais. Muito obrigado, João. Este é um livro que não se consegue parar de ler e, portanto, parabéns, é o seu primeiro livro. Mas queria só, para terminar, não só agradecer, como fazer uma pergunta para uma resposta também muito direta. Há uma frase aqui que é muito perturbadora, que nos apanha, que é: todos têm medo de todos. E essa é a grande arma. De alguma forma, é uma frase síntese do livro. Sim. O que é que acontece quando todos têm medo de todos? Quem consegue controlar o medo dos outros, encontra o poder. Muito obrigada, João Falgar, por ter vindo ao estúdio gravar, e muitas felicidades para as suas escritas. Muito obrigado, eu é que agradeço.